gente sempre pode pensar a construção de hipóteses e pensar a relação entre variáveis de uma forma a nos levar a um pensamento crítico à nossa teoria. Então, eu queria exercitar um pouco isso com vocês nesse momento. Então, uma das ideias aqui, quando a gente pensa em pensamento crítico e pensamento sistêmico, é elencar uma série de perguntas que vão nos ajudar a entender se o que a gente está falando poderia ser melhorado, poderia ser trazido de forma um pouco mais acurada. Por exemplo, às vezes a gente tem duas variáveis que elas estão, aparentemente, já estão associadas, mas será que elas estão realmente uma explica a outra? Será que de repente não tem uma variável não observada que explica as duas variáveis que a gente está observando? Então, esse tipo de pergunta são perguntas típicas que a econometria traz, né? Porque realmente a gente procura identificar a causalidade. Aqui, eu queria trazer uma discussão para o campo teórico, né? Não é qualquer variável não observada. Às vezes a gente tem um motivo teórico para atribuir causalidade para alguma variável que a gente não tá observando. Então, por exemplo, a gente pode falar o seguinte, olha, provavelmente cigarro leva a câncer de pulmão. Essa aqui poderia ser a hipótese que a gente quer testar, e a gente gostaria de dizer que uma coisa leva a outra, tá certo? E a gente pode, inclusive, ter teorias muito interessantes para relacionar uma variável a outra. Agora, é importante também levar em consideração que talvez existam variáveis não observadas que poderiam estar causando as duas variáveis. Então, por exemplo, propensão genética à ansiedade. Propensão genética à ansiedade levaria a mais cigarro, a fumar mais, e também levaria, talvez, a mais câncer, por uma série de reações internas nas pessoas. Se isso for verdade, se for verdade que eu tenho uma variável não explicada, que explica simultaneamente as duas variáveis que eu quero estabelecer relacionadas, talvez esta relação aqui não exista. Talvez o que eu esteja vendo é uma correlação entre as duas, porque as duas são causadas por uma terceira variável não observada. Isso é importante? Claro que é. Número um, porque eu estou conseguindo explicar melhor o que está acontecendo no mundo. Segundo, tem uma aplicação direta para a regulamentação das tabagistas. Se as tabagistas podem dizer que fumar não leva a câncer de pulmão, não precisa proibir fumar, não precisa colocar impostos para fumar, para comprar cigarros. Tá? Então, isso tem implicações importantes. Agora, esse movimento de conseguir imaginar que pode ter outras explicações que a gente não está vendo é um movimento importante. Tá? A gente pode pensar se aquilo que a gente está mapeando em termos de antecedentes está incluindo todos os passos necessários para explicar o meu fenômeno. Então, por exemplo, eu posso falar assim, olha, países democráticos não entram em guerra uns com os outros. Ponto. Isso aí, em geral, é uma boa inferência a partir da observação, né, dos dados. A pergunta é se isto basta para explicar o fenômeno. Não. Na verdade, você tem uma série de possíveis explicações aqui. Uma delas é que as pessoas que vivem numa democracia querem consumir mais do que ficar guardando dinheiro para guerras, e, portanto, vai ter menos guerras, porque as pessoas não querem seus impostos gastos em armamentos. Tá? Outra explicação é que em países democráticos você tem mais checks and balances, ou seja, você tem uma separação dos poderes, judiciário, legislativo, executivo, e esse checks and balances é o que leva a um bloqueio do estabelecimento de guerras. Numa ditadura, onde você não tem separação de poderes, é muito mais fácil um ditador declarar guerra sem nenhum órgão do Estado colocar algum tipo de obstáculo. Vocês estão vendo como a mesma relação democracia levando à guerra pode ser explicado através de mecanismos distintos. Uma vez que eu tenho
Essa ideia que eu posso ter mecanismos distintos, eu posso querer testar esses mecanismos distintos. Agora, mais uma coisa que é bacana. Isso aqui, a gente poderia até pensar isso aqui como algo que é uma proposição, né? Isso aqui eu sei que leva aquilo. Por quê? Eu não sei. Isso aqui pode ser uma caixinha preta. Eu posso sugerir fazer uma pesquisa quali, né, justamente para tentar estabelecer essas hipóteses que estão aqui. Então, uma vez que eu tenho essas hipóteses estabelecidas, de repente, por um estudo qualitativo, até estudo de arquivos, eu posso tentar testar estatisticamente essas hipóteses. Tá bom? Eu também posso pensar se seria o caso de mudar o contexto. Às vezes, uma hipótese funciona num contexto, às vezes uma hipótese não funciona em outro contexto. Às vezes tem algo do contexto que faz surgir, faz certos mecanismos serem iniciados e outros não, né? Então, às vezes, isso é importante, porque para vocês que estão muitas vezes pegando um artigo que já está pronto, que foi feito, vai, no mercado americano, e vocês vão replicar para o mercado brasileiro, às vezes isso é super importante, porque vocês, estudando as diferenças de contexto americano-brasileiro, vão poder criar expectativas se essas hipóteses vão ser corroboradas no novo contexto. Então, a gente pode pensar isso também de uma forma mais genérica, como é que eu posso replicar um paper e como é que eu posso expandir incrementalmente a teoria por trás desse paper. Tem várias estratégias a partir disso. Eu posso adicionar variáveis, tá? Então, muitas vezes eu vou refazer um estudo que já foi feito lá fora, eu posso colocar novas variáveis, eu posso transformar variáveis. Então, às vezes eu tenho uma variável que é linear, eu posso colocar ela como curvilinear. Posso colocar moderadores, que é interação, né? Então, de repente, algo que eu achava que era x leva a y, eu posso tentar fazer algum tipo de multiplicação. X vezes z leva a y. Então, é como se fosse uma contingência, né? Eu posso tentar colocar algum tipo de mediação. Então, naquela cadeia de sequência de mecanismos, eu posso incluir alguma variável que me ajuda a explicar o fenômeno. Uma dica para vocês: não façam modelos muito complexos. 7 até 9, talvez até 5 variáveis. Vocês podem colocar várias variáveis de controle, mas em termos de teste de hipótese, é legal ter poucas hipóteses, 3, 4, principalmente numa dissertação, onde vocês vão ter que elaborar hipóteses e justificar as hipóteses, né? Também vale a pena pensar que qualquer hipótese que vocês coloquem no papel, a gente tem que poder traduzir isso em modelos estatísticos que vão testar a hipótese. Cada hipótese tem que ser justificada, tem que ser explicada. A explicação da hipótese não é apenas citação dos artigos que levam a essa ideia, de alguma coisa que foi feita no passado que leva àquela ideia. Eu quero algo mais do que isso, eu quero uma explicação, que é um mecanismo, eu quero saber o passo a passo do porquê que aquela hipótese é verdadeira. Que mais que vale a pena pensar sobre hipóteses? Não esqueçam que ela tem que ser feita de forma simples, clara, parcimoniosa, sintética. E na hora que vocês coletam esses dados, na hora que vocês têm as variáveis relacionadas às hipóteses, as variáveis têm que variar, né? Elas não podem ser constantes. E o construto, aquilo que vocês usam como variável, tem que realmente ser representativo do conceito que vocês estão querendo defender. Então, por exemplo, como é que eu mensuro democracia? Tem que ter algum tipo de construto que realmente represente democracia naqueles países que eu estou observando. Tá? Que mais? E sempre vale a pena ter certeza que variável independente e variável dependente são coisas distintas. Se você tem sobreposição conceitual ou sobreposição operacional entre essas variáveis, você tem um problema lógico, né? Você não pode ter um teste estatístico onde A leva a A, né? Você até vai ter alta correlação, você vai até ter um bom
modelo, mas em termos lógicos, você tem um problema sério, tá ok?